Olá, está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização, transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, tudo junto, YouTube Romualdo Costa Oficial. Esse é as transmissões por estas redes sociais do Projeto Celestial Ide Pregai, e cujo objeto deste projeto é esta Bíblia aqui, que você vê com a sementinha germinando, crescendo aqui, uma Bíblia completa da Sociedade Bíblica do Brasil, reconhecida internacionalmente, novíssima tradução de João Ferreira de Almeida, o mais usual dentre os cristãos. Portanto, com um detalhe, essa Bíblia é oferecida gratuitamente. Hoje mesmo ainda fiz isso. Ofereci gratuitamente num trabalho de evangelização, numa viagem que eu fiz. Está aqui essa Bíblia, que é o instrumento de trabalho do Projeto Celestial. Quero saudar aqui o pastor Cláudio. Um abração, meu amigo, viu? Deus abençoe vocês nesse grande evento. Nós somos convidados, mas eu estava ainda para a terceira dose. Estamos aí, né, Cláudio? E a Aninha, minha filha, que está conosco aqui. Fora aqueles que entrarão conosco ainda, nós agradecemos de coração a todos vocês que participam conosco. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura bíblica, não é? Nosso objetivo neste programa, nessas transmissões, é divulgar o projeto e também dar nossa opinião sobre vários assuntos que interessam ao mundo cristão. Afinal de contas, nós, ao contrário do que muitos pensam, nós estamos vivendo aqui. Somos instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho e dizer que só Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, este é o nosso trabalho, anunciar a palavra de Deus. E chega num momento em que as pessoas estão desesperançadas, sem alento, muitos dando cabo da vida, outros sendo sucumbidos pela enfermidade maligna do coronavírus, que atingiu de uma forma terrível o mundo humano, não é? Porque é um vírus que veio atingir não a natureza, mas os seres humanos, não é? E não resta outra alternativa. Aquele que ainda tinha dúvida deve entender de que nós não somos só matéria, somos seres espirituais, né? Quero cumprimentar a Giovana também, que está aqui. Deus abençoe a vocês todos, tá bom? E aos demais que irão entrar. Essa dúvida persiste entre os seres humanos, não é? Não tem sentido a pessoa viver como se nada existisse. Aqui não, mas pode deixar que vai melhorar. Não vai melhorar coisa nenhuma. A Bíblia Sagrada, essa que nós ofertamos gratuitamente para as pessoas, né? Eu hoje dei 4, 3, 7, foram 7 Bíblias. Foram 7 Bíblias que eu evangelizei na estrada, dessas daqui, olha. Novíssimas Bíblia bonita, né? Olha, aqui. E as pessoas, quando eu abordo as pessoas e digo, ofereço como presente, e as pessoas veem que é uma Bíblia, há uma surpresa enorme, sabe? Eu não imaginava isso. Imaginava que as pessoas entendessem que a Bíblia é sagrada e tal, gosto ou não gosto, porém é uma surpresa, que as pessoas percebem o quanto é necessário a palavra de Deus contida aqui nesta Bíblia para a sua vida e para a vida de outros, né? Especialmente numa situação dessa que nós estamos vivendo, com essas
dificuldades enormes, de enfermidades terríveis e de fenômenos naturais, não é? Assolando a terra. E me lembra agora uma palavra que consta aqui. De que se queixa o homem? O homem ou a mulher? De que se queixa? Dos seus próprios pecados. Né? Porque o homem, quem fez isso? Quem mexeu com tudo isso? Não é? Quem transformou este lugar bonito, maravilhoso do Brasil numa fogueira só, queimando o mato? Veja o Queimando a vegetação. Resultado, secaram-se os rios. Aqui na minha região mesmo, que é uma região de plantação de cana e soja, eles devastaram de tal forma que acabaram com as nascentes. Você anda pelo meio dessas vegetações de cana e soja e você encontra locais que era nascente, que formam os rios. Afogaram tudo, porque tiraram toda a vegetação. E além disso ainda jogam veneno em cima. E vai se queixar de quê? Não é? Se queixar do quê? E tem outra coisa, tudo isso aí é para beneficiar uns poucos. Não é para beneficiar a maioria, não. Porque a soja que se planta aqui vai para fora, não fica aqui para alimentar. Lá para fora vai para alimentar porcos. Tá? Milho, que é um alimento extraordinário, também é colhido e exportado para alimentar animais, porcos. Para fora, especialmente, é porcos. Então, veja, não tem se queixar de quê? Né? Enquanto eles fazem isso, aqui na nossa terra, bem próximo da gente, pessoas estão passando fome, necessidade. Não importaria se fosse um prato cozido de soja, de milho, mas nem isso eles têm, porque uns poucos plantam, não é? Tem o monopólio, se enriquece, eles andam com carrões, né? Muitos têm aviões, mansões e querem cada vez mais terra, assolam a terra. A terra não tem sossego. É uma plantação em cima da outra, sabe? E tem outra coisa, eu já vi aqui a soja, eles chegam num ponto, eles aceleram o maduro da soja, para que ela fique madura, para poder colher mais rápido. O alimento, esse tipo de alimento já é modificado. E ainda tem essas artimanhas. Se fosse para beneficiar a maioria, sim, mas não é. É apenas alguns que exportam e jogam isso para fora. Ah, mas é o que dá a balança comercial do nosso país, é o agronegócio. Ah, mas tá bom, tá bom. Olha aí o que o gado, para criar gado, o que eles fazem? Estão invadindo as reservas indígenas que eram, Mato Grosso mesmo já não tem nada, que eram preservadas pelos indígenas para poder plantar soja. E aí vem, a plantação vem com o veneno que invade os rios, vem a chuva, leva aquilo para os rios, mata os peixes, contamina as águas. Daqui a pouco tem também na reserva indígena os garimpeiros. Gente, nós estamos no fim. Sinceramente, nós estamos no fim. E o homem, né? O pobre coitado que não tem conhecimento nenhum, não tem informação nenhuma, se lamenta. Chega ao ponto de, como nós falamos outro dia aqui, da pessoa negar a receber um tratamento, não é? Onde se viu pessoas se recusando a serem vacinadas e transmitindo para outros. Ah, mas eu não tenho nada, mas transmite para outros este vírus maldito.
Então, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Isso é o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos para mais um louvor. Quem olha pra mim não sabe o que passei para chegar aqui. Quantas vezes disse, ah, é o meu fim, não vejo saída, oh não. Quem me vê assim não sabe o que passei nas madrugadas, mesmo não achando graça em nada, buscava disfarçar a minha dor. Quem me vê assim não sabe que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste, carente, tão dependente deste amor. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Quem me vê assim não sabe que Deve ser, falei, filha. não tem mais jeito. Aí tá chovendo? O coração vai explodir no peito. Meu O Deus, que aconteceu hoje? Vocês tiveram um surto de piraram todo mundo? Ah, o pai faz aniversário, não sei o quê, não sei o quê. sozinho, Jesus me encontrou, bateu A Grace pisou na maionese e o resto foi tudo atrás. eu abri, ele entrou, triste, carente, tão dependente deste amor. Achei interessante outubro, né? 22 de outubro, sequente de Pássaro outubro. ferido, sem ter Ah, ninho você pra não. pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar. Eu estava longe, filha. Barco à Eu estava a deriva, 170 quilômetros de distância Jesus daqui. me deu vida, fez Eu fui tudo fazer um mudar. exame. Estava evangelizando também.
aproveitei e evangelizei. Fui presidente prudente. Muito bem, vamos ler a Bíblia Sagrada. Eu abri aqui no capítulo 4 da carta do apóstolo São Paulo. Eu soube, filha. Não é fácil, né? Capítulo 4 da carta de Tiago. Olha o que diz. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago vai fundo, hein? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? A habilidade dos projetos humanos. Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que parece por pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago era considerado um apóstolo conservador mesmo, daquele que nós temos lei, aprendemos o que deve se fazer. E as escritas dele é exatamente tocando bem profundo na gente, não é? Quando ele chama a atenção para o perigo das nossas... Veja o que encontrei. Quando ele chama a atenção dos nossos sentimentos de paixões, né, humanos que nós temos, e que, na verdade, a tendência desses sentimentos são só para coisa terrena. Não é para nada espiritual, pouco, né? E ele chama atenção para isso. E Paulo também, aos Romanos, chama atenção para isso, que o sentimento que há em nós como cristãos
não é? Possa superar esses sentimentos materiais, humanos que a gente tem, que nos leva para a terra, para coisas terrenas, que não engrandece, não favorece, não cresce em nada a nossa vida espiritual, né? A nossa vida espiritual só cresce quando nós elevamos os nossos pensamentos e procuramos fazer com que a nossa mente esteja em Cristo Jesus, que é o único que pode salvar, é o único que pode te dar salvação, é o único que pode ainda te prometer e cumprir a vida eterna, porque Ele é o Senhor da vida. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Ele falava isso, porque isso aconteceu exatamente com ele. Ele morreu dando a vida dele inocente para nos salvar, e ao terceiro dia Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, e depois de 40 dias o elevou às alturas, está à direita do Pai, vivo, intercedendo diante de Deus por nós. Como? E Ele está aqui cuidando de nós através do Espírito Santo. Nós não vemos nada. Olha a importância desses últimos dias da nossa fé. Olha a importância de nos apegarmos com as coisas espirituais, não é? Desse sentimento que você não conhece, não sente. Você só vai sentir se entregar para Jesus, não é? Entregando-se para Jesus, o Espírito Santo vem e entra em você, você vai começar a entender a Bíblia Sagrada, começar a ter prazer neste livro santo e sagrado, e aí você vai ver o que é o resultado. Eu já vi testemunho de pessoas dizendo assim: ah, se eu soubesse antes, vivi tanto tempo na miséria deste mundo aí, era viciado em álcool, em fumo, em drogas, não é? E tantas outras coisas terrenas que são passageiras, não é? Não preenche o vazio que você sente, porque isso somente Deus pode preencher esse vazio. Você que tem essa doença do século aí, não é? Pode crer que para preencher esse vazio seu, somente Deus pode entrar no seu coração e fazer uma transformação. Creia nisso. Não existe promessas. Não existe promessas que possa preencher o vazio da sua e da minha alma. É só Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que pode mudar, fazer algo completamente diferente. Porque como é que a gente vai, não é? Você vai pensar em algo que você não vê, mas tem que sentir. A prova é o sentimento. Você sente de Deus algo completamente diferente, sabe? E aí você vai fazer o que a gente está fazendo aqui, dizendo que Jesus é o Senhor, que não é a igreja que vai te salvar, não é denominações que vão te salvar. Você pastor evangélico, você padre católico, você espírita, Jesus vem buscar os seus escolhidos. Não vem buscar uma igreja. Tem um pregador muito sábio que tem na televisão, e ele é estrangeiro. Ele diz que a única igreja certa é a dele. A igreja dele é a igreja escolhida. Meu Deus, essa soberba é tamanha que eu até estranho, porque é um camarada tão inteligente, parece que tem um computador na cabeça quando ele fala da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, é tão mesquinho, né? Soberbo ao falar isso. Quer dizer, que pretensão é essa de dizer que eles são o povo de Deus, o resto não? Se você tem essa concepção, meu querido irmão, tira isso da cabeça. Ah, não, porque a igreja séria é a minha. Ah, igreja séria é a minha. Tem muito tempo e tal. Para com isso. Olha aqui o sério, olha. E tem outra coisa. Aqui não tem nada estranho que não se possa entender, não, pelo Espírito Santo. Aí sim, você precisa estar
ungido para entender isso aqui. Para isso você precisa quebrantar seu coração, receber Jesus, vai receber o Espírito Santo, vai começar a entender a palavra de Deus. Não ficar ensinando coisas que não estão na Bíblia. Ensino, dizem que são cristãos, cujo o direcionamento deles são Uma pesquisa mostrou os costumes, as formas. Ninguém vive sem isso. É outra coisa. A Bíblia Sagrada não ensina essas promessas que você faz. Não ensina esses atos que você pratica como evangélico, como católico. Católico que maltrata mais é a idolatria. Sabe? A Bíblia condena a idolatria. Não é? A Bíblia, todinha a Bíblia. Tanto do Antigo, mas no Novo Testamento, mais ainda. É só ler Romanos, livro do apóstolo São Paulo aos Romanos, que ele convivia com isso. A igreja nos primeiros séculos não tinha isso, sabe? Veio adquirir depois dos costumes doidos que entraram dentro da igreja. Portanto, o que a gente quer passar para você é que Jesus Cristo é o Senhor. Aceite Jesus, seja curado, seja transformado, seja batizado com o Espírito Santo, receba a promessa da salvação, receba esse consolo do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando o nosso programa. Querendo Deus, amanhã estaremos no mesmo horário aqui. Filhinha querida, passa para a Kika lá, que aquele pezinho dela vai ficar muito bom, viu? E aos demais que entraram e vão entrar, um abraço para o nosso amigo Rogério, meu querido irmão, e aos demais que entram depois, a Cristina, e tantos outros que entram depois aqui na live que vão assistir. Deus abençoe vocês. Pai querido, Senhor amado, em o nome de Jesus te agradeço por este momento precioso que eu pude transmitir a tua palavra, Senhor. Através dos louvores, através da leitura da tua palavra, Senhor, em tudo nós estamos aqui para levar a essas pessoas a certeza da tua prontidão de salvação. Dê assistência à minha filha Kika, que ela possa melhorar. Pai, e a todos aqueles que estiverem em situações difíceis, dê a sua devida assistência, porque nós somos teus servos, passamos a tua palavra e também o teu poder. Receba Jesus na sua vida, se livre deste vício, se livre dessa situação e venha para Jesus. Só Ele te salva. Até mais.